Gente, vamos conversar agora muito sério sobre consequências da Covid-19? Sabe que a Covid-19 ainda é uma preocupação, né? Aliás, é uma preocupação constante. Estima-se que 80% das pessoas que tiveram a doença ficaram com alguma sequela. Muitos telespectadores pediram para a gente falar sobre as dores pós-Covid. A gente sabe que existem outras sequelas, né? Eu sempre falo, por exemplo, da minha alteração de paladar, da minha alteração de olfato, do meu déficit cognitivo, que isso é uma coisa que me incomoda, mas existem as dores também. E para nos ajudar a entender esse problema, que é um problema recorrente, atual, eu converso com o reumatologista Fábio Jennings, que é mestre, doutor em reumatologia pela Unifesp. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu não sei se falei o seu sobrenome de forma correta. Estava certo? Então, obrigado. Tá bom. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Cláudia. Vamos sentar então para a gente conversar mais, entender aí um pouco mais sobre as sequelas dessa doença. Sim. Ano passado, 2020, né? Quando a gente começou com a pandemia, a gente fez muitas pautas sobre Covid-19, mas ainda era tão recente para todos, até para os médicos, né? E muitas coisas foram mudando e muitas pesquisas estão sendo ainda feitas. E o que a gente sabe hoje sobre essas consequências relacionadas às dores? Nós já sabemos muitas coisas, né, sobre a infecção do vírus, sobre como ele se desenvolve, sobre as fases da doença aguda, né, como você diagnosticar. A gente já sabe também a forma de prevenir, né, sobre tanto a vacina quanto as outras medidas de isolamento, de máscara. E agora a gente está estudando mais sobre a síndrome pós-Covid, que são essa Covid prolongada que outros autores chamam, que outros estudiosos chamam, que são esses sintomas que ficam remanescentes depois da infecção. E geralmente é após um quadro de infecção um pouco mais grave da doença que deixa essas sequelas, que pode ser alteração de olfato, de paladar e principalmente na função física com as dores, né? Dores musculares, dores articulares e a fadiga, que é um sintoma preponderante, né, nessa síndrome, né, que vem de duas coisas. Primeiro, do comprometimento pulmonar que a pessoa tem, e segundo, do próprio comprometimento muscular, porque você desenvolve uma doença inflamatória sistêmica. E é terrível isso, né? Agora, sabe que eu tive Covid em março do ano passado? E eu tive Covid de uma forma muito leve, mas a minha síndrome pós-Covid é irritante até. Né? Foi como eu falei, eu ainda não sinto o gosto das coisas como eu sentia antes, algumas eu não consigo nem mais olhar, né? A fadiga ela continua mesmo quase após 2 anos de doença. E isso é o quê? Você falou que é uma inflamação crônica? Sim, é uma sequela dessa inflamação. Né? Então você tem um processo inflamatório crônico, o processo inflamatório agudo, que é aquelas 2, 3 semanas que você passa com a infecção, e depois esses sintomas são alterações sequelares que você fica. Já não tem tanta inflamação, mas são sequelas que o teu corpo fica, porque você reduz um pouco a própria capacidade pulmonar, você fica um pouco com cicatrizes, pode ficar com cicatrizes no pulmão, você fica, teoricamente, 2 semanas sem fazer atividade física, você acaba alterando a tua rotina diária, os teus tratamentos. Então, a consequência de tudo isso é que leva a essa síndrome pós-Covid. Quanto à parte de olfato, de paladar e até mesmo de depressão, déficit de atenção, ainda está sendo estudado das sequelas que o vírus deixa no próprio sistema nervoso. Né? Então, ele deixa sequelas, alterações sequelares, que nós sabemos que os vírus podem acometer também o sistema nervoso e, com isso, esses sintomas que duram mais tempo. Tomara que essas pesquisas sejam concluídas rapidamente, né? Que a gente merece. Agora, em relação às dores pelo corpo, existe tratamento? Sim, na verdade, o que foi observado é que pacientes que já tinham dores no corpo, né? Pacientes com fibromialgia, por exemplo, pioraram durante a pandemia, né? Por conta de vários fatores, né? O isolamento social, você para de fazer atividade física, muitas pessoas abandonaram os tratamentos que estavam fazendo com medo que o tratamento fosse interferir na própria doença, né? E acabaram piorando dessas dores articulares, né? E das dores no músculo também, que estão associados com a fadiga, Então, eles costumam durar bastante tempo, é um dos sintomas mais comuns.
E o tratamento disso, primeiro, é a pessoa tratar a sua doença de base. Então, se a pessoa tem artrite, se a pessoa tem fibromialgia, se tem artrose, tratar essa doença para também tentar minimizar esses sintomas. E o tratamento principal, que eu falo que é a coisa boa, é não medicamentoso, né, também, que é o exercício físico, o exercício para fazer. Inclusive, para olfato, para paladar, você tem uma fisioterapia, né, olfatória, quer dizer, eu vou te falar, você vai fazendo exercício para voltar, né? Para voltar. Eu já até ensinei aqui, já mostrei, já fiz, assim como déficit cognitivo, eu me voluntariei na pesquisa da USP, fazendo os exercícios de neuropsicologia, mas é complicado, viu, doutor? Eu vou te falar, meu depoimento aqui pessoal e muito sincero, é muito complicado. Eu mesma, depois de tentar tanta coisa, eu não senti melhor, eu te falo a verdade. Assim, eu ainda tenho alteração, as coisas que eu amava eu não consigo mais comer, pipoca ficou ruim, café expresso é insuportável e tantas outras coisas, goiaba, maracujá, que não tem nem explicação, né? Que de repente você começa a sentir um sabor estranho. E o déficit cognitivo também é algo muito impressionante, que por mais que a gente se esforce fazendo exercícios, tomando vitaminas, suplementos, ele continua ali presente. Sim, e também tem uma característica, porque qualquer exercício, tanto exercício para olfato, exercício físico, você tem um tempo, né, para poder ter os efeitos. Então a gente sabe que não é um mês, não são 2 meses, geralmente são em torno de 3 ou 4 meses que você começa a ter os efeitos benéficos desses exercícios, né? E também junta com outros sintomas que vêm por conta de toda a situação que nós estamos. Então é uma situação de ansiedade, é uma situação ainda de incerteza, que a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem, se vai ter uma terceira onda, se não vai ter. Então isso tudo acaba meio que exacerbando esses sintomas, né? Porque o déficit de atenção pode também estar ligado com a ansiedade, né? E pode piorar esse sintoma, esse quadro. Ok, vamos fazer assim? Vou abrir as perguntas para a turma que está em casa e a gente volta já já, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, você pode mandar a sua pergunta, que aí a gente volta para tentar entender aí o que está acontecendo, né? E quais são as chances de você se sentir cada vez melhor, que é o que a gente espera, tá bom? Então, você tem esses 2 minutinhos para participar. Agora vamos lá, que eu continuo com o reumatologista Fábio Geningues. Olha, deixamos agora o espaço para os telespectadores perguntarem, né? E a turma participa mesmo, eu fico muito feliz com isso. Então, eu já vou pedir para a produção liberar aqui na tela. Você que ainda não enviou a sua pergunta, dá tempo de enviar. Nosso WhatsApp é o 11 9 50 45 18 40, tá? Primeira pergunta diz: quando eu tive Covid, fiquei muito tempo sentada e hoje em dia sinto muita dor no cóccix. Tem como tratar? Sim, essa é uma outra queixa bem comum, né, osteoarticular, de todo esse processo de isolamento, das pessoas passaram a fazer mais home office, começaram a usar cadeiras que não são tão ergonômicas, posições tão ergonômicas e passar muito tempo sentada, né? Então, as dores na coluna, tanto na coluna lombar, dorsal, no cóccix, é uma queixa muito comum no consultório. E a gente vê que é todo um processo, né, decorrente dessa situação. Porque quando você está sentado, você deixa toda a musculatura relaxada. Então, esse descondicionamento a longo prazo levou ao aparecimento dessas dores. Então, o tratamento é a parte de reabilitação com fisioterapia, exercícios para tronco e tentar ao máximo deixar, não ficar tanto tempo sentado, né? Que a gente chama de atitude sedentária. É ficar sentado, deitado no sofá. Então, tenta se levantar, andar um pouco, a cada hora mudar de posição para poder ativar a musculatura do tronco, que é importante para essa região do corpo. Perfeito. Próxima pergunta. Após a Covid, sinto muita palpitação e dores no joelho. Estou com insônia e ansiedade. Como aliviar? Daí a gente tem, né, que detectar se isso foi decorrência da Covid, se é uma síndrome pós-Covid, ou se está relacionada com distúrbio de ansiedade por conta desses fatores que a gente já conversou. De isolamento, incerteza, muitas perdas as pessoas tiveram na família, então a gente tem que ver, mas tem como tratar. As dores nos joelhos, né, também decorrência de posição, muito tempo sentado, descondicionamento físico, as pessoas ganharam peso,
né? Porque passaram a gastar menos energia. Então, mais uma vez, o tratamento, existem os analgésicos, a gente pode usar anti-inflamatórios a curto prazo, mas a longo prazo é o tratamento não medicamentoso, que são exercícios adequados para fortalecer os membros inferiores. Perfeito. Doutor, quando a gente tem Covid, pelo menos foi assim comigo, com as pessoas que eu conversei, a gente sente realmente uma dor no corpo muito grande. Parece que é uma dor nos nervos, é uma dor que é nas articulações, mas não é de exercício, não é de nada, né? Aquela dor que você não consegue muito abaixar direito o pescoço, aquela dor que dói atrás do joelho. Essa dor, ela tá ligada ao sistema nervoso, é isso? Não, essa dor está mais relacionada, na hora que você está com a infecção, ao processo inflamatório. Né? O processo inflamatório do corpo, porque o vírus provoca uma reação inflamatória que você fica com o corpo inteiro, com circulação de citocinas, né, que são substâncias inflamatórias, que levam essas dores nos músculos, nas articulações, que a gente chama de mialgia, que é parecido até com aquela dor. Quem teve dengue, por exemplo, sente que vai quebrar os ossos, né? Então, é decorrência do processo inflamatório sistêmico que está ocorrendo durante a infecção. Se a dor continuou, é porque ainda existe um processo inflamatório? Não, não tem mais processo inflamatório, mas o vírus deixa sequelas e rastros, né? Então, a gente está estudando para ver o que acontece dessa alteração viral de ocorrer essa sequela com dor difusa. Porque o que se acredita é que o vírus altera todo o controle de dor, né, que a gente tem. Porque você tem um controle de dor para controlar a tua tolerância, ou seja, você se torna mais intolerante à dor. Então, tudo que aperta, que tem um esforço maior, você sente dor. Tô entendendo. Esse vírus faz uma bagunça no nosso cérebro. Faz uma bagunça no cérebro, assim, a gente sente cheiro de gasolina na fruta, sente cheiro de carvão no café, aí sente dor onde não era mais para sentir dor, quer dizer, ele bagunça todo o nosso sistema. Bagunça o sistema nervoso, bagunça o pulmão, porque deixa sequelas às vezes de fibrose, e o próprio sistema imunológico. Porque tem muitas pessoas que têm doenças autoimunes, como nós tratamos de lúpus, artrite reumatoide, esclerodermia, que quando tem a infecção por Covid, elas pioram da doença, desencadeiam uma atividade da doença, que a gente chama. Você acredita que eu já conheci duas pessoas que tinham bronquite grave e que ficaram curadas depois da Covid? Daí já é um outro aspecto que provavelmente durante a Covid, os medicamentos que foram usados para inflamação, que muitas vezes a gente usa o corticoides, corticosteroides, pode ter melhorado o processo da bronquite. Será? Então, tem vários aspectos desses quadros. Olha, aí tem que ser interessante. avaliado individualmente, porque a manifestação é muito variada, né, de paciente para paciente. Tem uns que é mais olfato, paladar, outros é mais pulmão, outros é mais articulação, dor no corpo. Então, cada um a gente vai trabalhando individualmente. Deve ter sido uma loucura para vocês nesse período todo de Covid, com uma doença tão nova, né? E com tantas descobertas. Sim, e também com a vacina, né? Porque tem muitos pacientes com a dúvida sobre se toma, se não toma vacina. A orientação da gente é vacinar todo mundo, porque o risco de você ter um efeito colateral da vacina é muito menor do que o risco de você desenvolver sintomas graves que vai deixar sequelas muitas vezes que são bem catastróficas. Mesmo que não seja uma Covid forte, a sequela pode ser forte, desagradável, né? É o que eu tô falando. Eu não tive nada demais e tenho sequelas que não são boas. Então, eu também acho que tem que vacinar. Mas uma coisa que é importante é não perder a paciência, continuar fazendo os exercícios, né? Porque o efeito é demorado, mas o efeito vem, tanto os exercícios para olfato, para o déficit cognitivo e para o corpo. Então, a atividade física é fundamental nesse processo. Aliás, para todo mundo, né, doutor? Para todo mundo, né? E agora, muito mais. Mais ainda. Você teve Covid? Não tive. Não? A gente vacinou, a gente participou desde os estudos, né, que foi da vacina, da universidade. Então, eu já estou vacinado há mais de um ano, porque eu participei do estudo da vacinação. Temos mais tempo? Não? Nenhuma perguntinha? Produção cruel. Poxa, ficamos aí com vontade demais.
Então você volta mais vezes pra gente continuar Voltamos. conversando. Obrigado pelo E assim, convite. vou combinar uma coisa contigo. Promete que assim que tiver uma novidade, A gente você conta. volta pra trazer? A gente conta, pode deixar. Porque, olha, você não teve Covid, mas nós que tivemos, ai, é sofrido, viu? Não é bom. A gente tá doido pra sei. se livrar disso, dessa fadiga, né, gente? Dor na perna. Ah, eu tenho uma dúvida. Ainda a produção vai brigar comigo, mas eu vou tirar uma dúvida aqui. É uma hipersensibilidade. Você já ouviu falar sobre isso? Sim, que a gente chama de vez em quando vem uma alodinha. coisa assim, né? Que parece que a pele tá em carne viva. Isso, que às vezes até a roupa incomoda, Isso. mas isso é decorrente do descontrole da dor, né? Da central de dor ali que fica, você se torna intolerante à dor. Então está relacionado a essa hipersensibilidade que o Covid causa nessa síndrome pós-Covid. E por enquanto a gente só precisa ter paciência. Ter paciência, exercício, dormir bem, cuidar da alimentação e paciência que vai passar. Maravilha, vai passar, gente. Vamos lá. Dr. Fábio, ele está no reumatologiasp.com.br e você deve seguir no Instagram para ficar atenta aí às novidades. Reumatologia SP, tá bom? Tá procurando um bom reumatologista? A gente está conversando com um maravilhoso. Reumatologia SP. Muito obrigada, doutor, e até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer te receber. Boa tarde. Vem cá comigo e a gente continua aqui, né? Doutor Fábio falou, o importante é a gente dormir bem, fazer uma boa alimentação.